Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de junho, terça-feira, da 10ª semana do Tempo Comum, nos reunimos para acolher a Palavra de Deus. Palavra esta que nos ilumina e orienta. Palavra que nos concede a graça de nos unir a Cristo cada vez mais. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de refletir sobre este contexto tão bonito que se iniciou no dia de ontem, o Sermão da Montanha. Depois de convocar os discípulos a viverem, então, este novo caminho, esta nova experiência de se viver o caminho para a unidade a Cristo, para ser discípulos e para anunciar o reino dos céus, a partir das bem-aventuranças. Então, o discípulo de Jesus Cristo é aquele que se alegra diante das realidades que Deus lhe concede. E hoje, então, nós temos uma sequência, uma continuidade no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Depois das bem-aventuranças, eis que o Senhor utiliza, então, duas imagens para falar do discípulo, do discipulado e da nossa vida como um todo no mundo. Primeiro, Jesus fala da imagem do sal, o sal que dá sabor. E também é importante lembrar que o sal, ele também, por um longo tempo, era utilizado para a conservação dos alimentos, sobretudo da carne. Portanto, o sal, além de dar sabor, ele também conserva, purifica. Assim também podemos dizer que a nossa vida enquanto batizados no mundo, a partir do encontro da palavra, com a palavra que é o próprio Cristo, somos convidados a dar sabor e a purificar, a dar sentido, por meio da nossa entrega cotidiana, à vida das pessoas que procuram então conhecer este Deus e o buscam de diversas maneiras, sem muitas vezes saber propriamente quem é o Senhor. Mas Jesus vai dizer: quando o sal perde o sabor, com que nós vamos salgar? Hoje em dia, sobretudo neste contexto de pandemia, nós percebemos, sobretudo aqueles que passaram pela situação de pandemia, de infecção pelo vírus, muitas vezes a característica de se perder o paladar, se perder o gosto. Quem vai se alimentar, quando não tem, parece que o alimento fica difícil até de saborear, de engolir. Assim também deveríamos pensar a nossa vida enquanto cristão no mundo. Nós somos convidados
a dar sabor, a dar sentido, por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, por meio da busca de amar a Deus, também manifestar este amor aos demais irmãos e irmãs. O cristão, portanto, deve temperar, poderíamos assim dizer, as realidades da vida que muitas vezes se encontram sem sabor. E Jesus usa uma outra figura, a luz. A luz que não pode ficar escondida, mas que serve para iluminar e é colocada em lugar de destaque. Ninguém utiliza uma lâmpada para deixá-la coberta debaixo de uma vasilha. É importante lembrarmos que na época de Jesus, sobretudo, não se tinha como ficar acendendo e apagando essas lâmpadas, que era então utilizada com fluido, enfim. Não se tinha o que nós temos hoje, fósforo ou algo que possa estar acendendo quando bem queremos. Então ele se acendia uma vez e procurava conservar esta lâmpada acesa até o término então da sua vida útil desta lâmpada. E muitas vezes quando se iam sair de casa, se tirava a lâmpada de um lugar de destaque e colocava em um lugar à parte, coberto com uma vasilha. Por quê? Para evitar, talvez, algumas situações de incêndio. No entanto, Jesus é muito claro. Ela não tem a função para estar debaixo, então, de uma vasilha. Ainda que seja para preservar o ambiente, a função da lâmpada é iluminar. Portanto, o Senhor também nos convida. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim louve o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida é testemunho, a nossa vida é sinal da presença e do amor de Deus neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.